Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, amanhã de quinta-feira, para a glória de Deus, mais uma manhã aqui para nós nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus, né, que é o nosso alimento diário, é o sustento da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu te convido nessa manhã, pega a tua Bíblia, abre no livro de Marcos, capítulo 16, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o nosso Deus para estar aqui conosco, fazer parte, né, nessa manhã, nesse momento das nossas vidas. Senhor Jesus, nesse dia de hoje, nos colocamos, Senhor, aqui diante de Ti, Pai, diante da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos por esse dia lindo, Pai, que o Senhor preparou para cada um de nós, meu Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor, de nos conceder mais um dia de vida, Senhor. Louvado e adorado seja o Teu santo nome, Pai, em todo o tempo, Pai. Somos gratas, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas, Deus. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco nesse dia de hoje, nos ajuda, Senhor. Faça tão somente o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Toma o primeiro e melhor lugar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Fica conosco em todo o tempo, Pai. E assim, Deus, eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim, presta atenção. Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Então, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemoseadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemoseeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra tremenda para a nossa vida nessa manhã de hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para o nosso café da manhã, para o nosso desjejum. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele não está mais lá. Ele não se encontra entre os mortos, porque vivo está e reina eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, mas ressuscitou e vivo está e reina eternamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa é a passagem, né, quando Jesus foi morto, né, foi sepultado. No sábado, as mulheres, né, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram, né, aromas para ir embalsamá-lo, né, o corpo de Jesus. Mas no domingo, né, no primeiro dia da semana, né, no domingo. Mas bem cedo, né, a Bíblia diz, mas havia uma indagação entre elas. Né, elas iam no caminho se perguntando umas para as outras quem ia remover aquela pedra. Quem ia remover a pedra da entrada, né, do túmulo, que havia posto uma pedra na entrada do túmulo, né? E elas iam se perguntando quem ia remover aquela pedra, porque aquela pedra era muito grande, né? Elas não tinham força suficiente, mesmo que fosse 3 ou 4 mulheres ali, elas não tinham força suficiente para remover aquela pedra. Mas quando elas chegaram, né, ali, elas se depararam que a pedra já estava removida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pedra não estava mais lá. A pedra já havia sido removida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Jesus já não estava lá. Jesus já não estava mais lá dentro daquele túmulo, né? Jesus já havia ressuscitado.
Jesus já tinha saído para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero trazer aqui para a nossa vida de reflexão, né? Em cima dessa palavra é que muitas das vezes acontece assim na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes nós nos perguntamos, nós nos deparamos com situações, né, que nem as mulheres aqui. Nós nos perguntamos como nós vamos resolver tal situação, o que nós vamos fazer para resolver tal situação que sobreveio à nossa vida. O que nós vamos fazer? Eu não consigo dar conta, é demais para mim, eu sozinha não consigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim que acontece muitas das vezes com a gente. Sobrevêm situações na nossa vida que nós nos perguntamos como isso vai se resolver, como eu vou fazer, o que vai acontecer, porque eu não consigo resolver essa situação. Mas eu quero te dizer, aquilo que eu e você não resolve, nós temos um Deus que Ele resolve. O nosso Jesus, Ele morreu e ressuscitou e vivo está e reina eternamente. E Ele tem como resolver qualquer situação na minha vida e na tua vida nessa manhã de hoje. O nosso Jesus, Ele tem como resolver, porque a palavra diz que para Ele nada é impossível. Não tenha nada, aleluia, demasiadamente difícil para Deus. Nada é impossível. Nada, não existe nada impossível que Deus não possa fazer. Então nessa manhã de hoje eu quero te convidar. Qual é a situação hoje que você está se perguntando? Como eu vou resolver? O que eu vou fazer para resolver essa situação? Eu não consigo resolver, eu não posso resolver. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor a presente. Eu já apresentei as minhas aqui. Eu já coloquei diante do Senhor. É fé, é crer. Colocar a Deus, é levar, né, as nossas situações ao Senhor, apresentar a Deus. Deus hoje Ele nos convida a apresentar aquilo que nós não conseguimos resolver, apresentar a Ele em oração. Vamos apresentar ao Senhor em oração. Pega tudo, começa a falar com Deus nesse momento. Apresente a Deus em oração, porque para Deus nada é impossível. Para mim e para você, nós não conseguimos resolver. Eu não consigo resolver isso aqui que eu escrevi. Mas Deus, Ele pode. Então eu vou apresentar ao meu Deus. E eu creio que Ele vai resolver. Assim você faça. Apresenta ao Senhor agora, nessa manhã, as tuas indagações, que nem aquelas mulheres, elas vêm se perguntando como nós vamos fazer. E a pedra? E agora? O que vai acontecer? Mas no nome do Senhor Jesus, creia que vai ser resolvido. Porque o nosso Deus, Ele pode. Jesus, Ele morreu e ressuscitou e vivo está e reina eternamente. Ele é o nosso Deus, é o Deus do impossível. É o Deus, aleluia, que tem o poder sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a morte, sobre tudo. Jesus, Ele tem o poder. Todo o poder foi dado a Ele, tanto nos céus como na terra. Então Jesus, Ele pode resolver qualquer situação na minha vida e na tua vida nessa manhã de hoje. Então vamos orar, vamos apresentar esse Deus em oração. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Pai, diante de Ti, Senhor, nessa manhã, eu quero apresentar, Senhor, aleluia, Pai, aquilo na minha vida, Senhor. Aqui, Deus, está escrito, Senhor, nesse papel. Senhor, assim como eu escrevi, que as tuas filhas, os teus filhos, nessa manhã de hoje, os teus servos, estejam apresentando a Ti, Senhor. Aquilo, Senhor Jesus, que para eles é impossível. Aquilo que para eles não conseguem resolver nessa manhã de hoje. Oh, aleluia. Mas que o Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor entre aí, Pai, e resolva, Senhor, na nossa vida esses questionamentos. Resolva na nossa vida nessa manhã essas situações que nós não conseguimos resolver. Essas situações, meu Pai, que nós não temos forças suficientes para resolver. Que para nós, Senhor Jesus, é grande demais. Sozinho nós não conseguimos, Pai. Que nem aquelas mulheres, Pai, elas não conseguiam remover aquela pedra, Senhor. Mas para surpresa delas, já estava removida. E no nome do Senhor Jesus, assim eu creio, Pai, que nessa manhã de hoje o Senhor está resolvendo situações das nossas vidas, Pai, que para nós, Senhor Jesus,
nós não conseguimos, que para nós, meu Pai, é impossível nós resolver, mas o Senhor resolve, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem o controle nas suas mãos, o Senhor tem o domínio sobre tudo e sobre todos, Pai. E eu entrego a situação de cada um dos meus irmãos nessa manhã de hoje. Haja conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Vai operando, Senhor, porque a tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Opera nessa manhã de hoje nas nossas vidas, Senhor. Faça o impossível acontecer, Pai. No nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu entrego, Senhor, cada alma, cada vida nas tuas mãos e peço ao Senhor nessa manhã de hoje, resolva a situação de cada um deles, porque o Senhor tem poder, tem controle nas tuas mãos, Senhor, para tudo em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e entrego, Deus, nas tuas mãos, Pai. Faz a tua obra, Pai. Faz o teu querer e faz a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é colocar diante do Senhor, é apresentar aquilo que nós não conseguimos resolver, é a gente apresentar a Deus. É isso que Ele quer ouvir de mim e de você nessa manhã de hoje. Então apresente ao Senhor, creia com fé que Ele vai resolver. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então essa palavra hoje para as nossas vidas, para o nosso coração, é a certeza que Deus Ele resolve. Aquilo que nós não conseguimos, aquilo que é demais para nós, para Deus é nada. Ele entra e Ele resolve. No estalar de dedos, se Ele quiser. Então, creia tão somente no nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra hoje. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Quero te convidar, você que ainda não é inscrito, não se esquece. Se inscreve no canal, curte e compartilha os vídeos para que mais vidas possam ser alcançadas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, não esquece. Curte o vídeo. É muito importante vocês assistir, curtir, porque o YouTube vai ver que é um conteúdo relevante, né? E vai enviar para mais pessoas, amém? Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Fica com Deus.